Já alguma vez deu por si à meio da tarde a olhar para a despensa sem saber o que fazer para o jantar? Naqueles dias em que a energia parece pouca e a vontade de cozinhar é ainda menor, a mão estende-se quase automaticamente para uma lata. É rápido, é fácil. Mas já parou para pensar no que está realmente dentro daquela lata? Será que essa conveniência está a custar-lhe a sua saúde, gota a gota, refeição a refeição? A verdade dolorosa é que, depois dos 60 anos, o nosso corpo já não tem a mesma capacidade de lidar com o excesso de sal, açúcar e químicos que muitas vezes se escondem nestas soluções aparentemente inofensivas. Aquilo que era um desenrascanço aos 40 pode agora estar a contribuir silenciosamente para a tensão alta, para a inflamação nas articulações ou para aquela teimosa gordura abdominal que não desaparece. O segredo não é declarar guerra a todas as conservas, mas sim aprender a distinguir os inimigos dos aliados. Neste vídeo, vamos abrir a porta da sua despensa juntos. Vamos descobrir os 5 piores alimentos enlatados que deveria evitar a todo o custo. E mais importante, os 5 que, surpreendentemente, podem ser verdadeiros tesouros para a sua saúde diária, que deveria mesmo comer todos os dias. Fique até ao fim, porque a última escolha da lista dos alimentos bons é uma que a maioria das pessoas ignora, mas que pode transformar a sua energia e o seu bem-estar de uma forma que nunca imaginou. Vamos então começar por olhar para aquelas latas que, apesar de parecerem práticas, nos podem estar a fazer mais mal do que bem. E o primeiro grande vilão na nossa lista são as salsichas enlatadas. Ah, as salsichas! Quem não se lembra de um prato rápido de salsichas com ovos estrelados ou misturadas com esparguete? É uma memória de refeições rápidas, talvez até de infância. Mas a nostalgia pode ser traiçoeira. A verdade é que as salsichas enlatadas são uma das piores coisas que podemos colocar no nosso corpo, especialmente nesta fase da vida. Pense nisto. Para que durem tanto tempo na prateleira, são carregadas de conservantes, nomeadamente nitritos e nitratos. Estudos atrás de estudos têm associado estes compostos a problemas de saúde graves a longo prazo. Mas o problema mais imediato é o sódio. Uma única lata pequena de salsichas pode conter mais de metade da quantidade de sódio recomendada para um dia inteiro. Quando temos mais de 60 anos, os nossos rins já não filtram o sal com a mesma eficiência. Este excesso de sódio força o corpo a reter água, o que aumenta o volume de sangue nas artérias e, consequentemente, dispara a tensão arterial. É como tentar empurrar mais água por um cano que já está velho e rígido. A pressão aumenta e o risco de problemas cardíacos e acidentes vasculares cerebrais sobe drasticamente. E nem falamos da qualidade da carne, que é muitas vezes feita a partir de restos e subprodutos com pouquíssimo valor nutricional. Em vez de se virar para essa lata, pense em alternativas. Se gosta mesmo de salsichas, opte por salsichas frescas de um talho de confiança, feitas com carne de qualidade e com menos aditivos. E mesmo assim, que seja um prazer ocasional, não um hábito. A seguir, na nossa lista de alimentos a evitar, temos as sopas enlatadas. Isto pode ser um choque para muitos, porque a sopa é vista como o expoente máximo da comida de conforto e saúde. E uma sopa caseira, feita com legumes frescos, é de facto um elixir de saúde. Mas a sua prima enlatada é uma história completamente diferente. O problema, mais uma vez, é o sódio. Os fabricantes usam quantidades astronômicas de sal, não só como conservante, mas também para dar sabor a ingredientes que perderam a sua frescura no processo de enlatamento. Já alguma vez se sentiu inchado, com os anéis a apertar nos dedos ou com uma sede insaciável depois de comer uma sopa de lata?
a culpa é do sal. Para além disso, muitas destas sopas contêm glutamato monossódico, ou MSG, um intensificador de sabor que pode causar dores de cabeça, náuseas e outros sintomas em pessoas mais sensíveis. O processo de aquecimento a altas temperaturas para esterilizar a lata também destrói muitas das vitaminas sensíveis ao calor, como a vitamina C e algumas do complexo B. O que sobra é, na sua maioria, água salgada com alguns vegetais moles e com pouco valor nutricional. A solução é tão simples e muito mais gratificante. Tire uma tarde de fim de semana para fazer uma grande panela da sua sopa de legumes preferida. Use ingredientes frescos, tempere com ervas aromáticas em vez de sal a mais, e depois congele em porções individuais. Terá a mesma conveniência de uma lata, mas com todo o sabor, nutrientes e amor de uma refeição caseira, pronta a aquecer a qualquer momento. O terceiro inimigo que se esconde na despensa é a fruta em calda pesada. É tão fácil cair nesta armadilha. Vemos uma lata de pêssegos ou ananás e pensamos, estou a comer fruta, é saudável. Mas a palavra-chave aqui é calda pesada. Essa calda não é mais do que água com uma quantidade chocante de açúcar. Muitas vezes, xarope de milho rico em frutose, que é ainda pior. Comer essa fruta é como pegar numa maçã fresca e mergulhá-la num açucareiro antes de cada dentada. Este pico de açúcar provoca uma resposta imediata do seu pâncreas, que liberta uma onda de insulina para tentar controlar os níveis de açúcar no sangue. Fazer isto repetidamente, dia após dia, sobrecarrega o sistema, aumenta a inflamação por todo o corpo, contribui para o aumento de peso, especialmente na zona da barriga, e pode levar à resistência à insulina, à antecâmara da diabetes tipo 2. Todo o benefício da fibra e das vitaminas da fruta é praticamente anulado por esta bomba de açúcar. Se realmente precisa da conveniência da fruta enlatada, procure sempre as versões em sumo natural ou, melhor ainda, em água. Leia o rótulo com atenção. A lista de ingredientes deve ser simplesmente pêssegos, água. Mas a melhor alternativa de todas é a fruta fresca da estação ou a fruta congelada. Os frutos vermelhos congelados, por exemplo, mantêm quase todos os seus antioxidantes e são perfeitos para juntar a iogurtes ou papas de aveia sem qualquer açúcar adicionado. Agora que já identificamos alguns dos principais culpados que sabotam a nossa saúde, é crucial falarmos de mais dois que se disfarçam de refeições rápidas e inofensivas. O quarto item na nossa lista de a não tocar são as massas enlatadas, como o ravioli ou o esparguete com almôndegas. A imagem na lata pode parecer apetitosa, mas a realidade nutricional é desoladora. Estamos a falar de uma tripla ameaça: hidratos de carbono refinados, sódio e açúcar. A massa usada nestes produtos é feita de farinha branca, que foi despojada da sua fibra e nutrientes. O corpo digere-a muito rapidamente, convertendo-a em açúcar no sangue quase de imediato, o que provoca o mesmo tipo de pico de insulina de que falamos com a fruta em calda. Depois, temos o molho. Para o tornar saboroso e estável na prateleira, os fabricantes carregam-no de sal e, surpreendentemente, de açúcar, para equilibrar a acidez do tomate. Uma única lata pode facilmente ultrapassar os limites diários recomendados para ambos. O resultado é uma refeição que lhe dá uma explosão de energia rápida, seguida por uma quebra abrupta que o deixa sonolento e sem forças para o resto da tarde. É o que chamamos de calorias vazias. Alimenta, mas não nutre. Não fornece as vitaminas, os minerais, a fibra ou a proteína de qualidade de que o seu corpo necessita para reparar células, manter a massa muscular e ter energia sustentada. Em vez de abrir essa lata, pense no quão rápido é, na verdade,
cozinhar uma alternativa saudável. Cozer um pouco de massa integral leva cerca de 10 minutos. Enquanto isso, pode aquecer um molho de tomate de boa qualidade, de frasco de vidro, de preferência, com poucos ingredientes, e talvez juntar-lhe uma lata de atum ou umas sobras de frango. Em 15 minutos, tem uma refeição infinitamente mais nutritiva e saborosa. O quinto e último alimento enlatado a evitar pode surpreender, porque o seu ingrediente principal é saudável: o feijão cozido em molho de tomate, ao estilo inglês ou americano. O feijão, por si só, é fantástico. Mas, tal como com a fruta, o problema está naquilo em que vem mergulhado. O molho de tomate que acompanha estes feijões é quase sempre uma mistura carregada de açúcar e sal. Muitas marcas contêm tanto açúcar por porção como uma taça de cereais de pequeno almoço açucarados. Estamos a transformar um superalimento, rico em fibras e proteínas vegetais, num veículo para o consumo de açúcar e sódio. É uma pena, porque o feijão é um dos melhores alimentos para a saúde digestiva, para o controlo do açúcar no sangue e para a manutenção de um peso saudável. Ao comê-lo desta forma, estamos a anular muitos dos seus benefícios. A boa notícia é que a solução é incrivelmente simples. Compre latas de feijão simples, feijão frade, feijão manteiga, feijão preto, grão de bico, sem molhos. A única coisa na lista de ingredientes deve ser feijão, água e talvez um pouco de sal. Passe-os bem por água antes de usar para remover o excesso de sódio da conserva. E depois, adicione-os às suas saladas, sopas ou faça o seu próprio prato de feijão com um simples refogado de cebola, alho e tomate. O controle está nas suas mãos. Mas chega de más notícias. A despensa não tem de ser um campo minado. Pelo contrário, pode ser uma aliada poderosa, uma fonte de saúde e conveniência, se soubermos o que escolher. Vamos agora virar a página e descobrir os tesouros enlatados que deveria ter sempre à mão, os heróis que podem fortalecer o seu corpo e a sua mente. O primeiro na nossa lista de obrigatórios é um clássico português: as sardinhas ou a cavala em azeite. As conservas de peixe em Portugal são mais do que comida, são cultura. E, felizmente, são também uma potência nutricional. As sardinhas são um dos melhores alimentos que pode comer para a saúde do cérebro e do coração. Estão repletas de ácidos gordos ômega 3, especialmente DHA e EPA, que são gorduras essenciais que o nosso corpo não consegue produzir. Estas gorduras são cruciais para reduzir a inflamação em todo o corpo, desde as articulações doridas até as artérias. Ajudam a manter a flexibilidade dos vasos sanguíneos, a reduzir os triglicéridos e a apoiar a função cognitiva, protegendo a nossa memória. E há mais. Como comemos as sardinhas com as suas espinhas minúsculas e moles, elas são uma fonte incrível de cálcio e vitamina D, a dupla perfeita para manter os ossos fortes e prevenir a osteoporose, uma preocupação tão grande à medida que envelhecemos. Ao escolher, opte sempre pelas que vêm em azeite extra virgem, não em óleo vegetal. O azeite acrescenta ainda mais gorduras monoinsaturadas saudáveis. Coma-as simplesmente em cima de uma fatia de pão integral, desfaça-as numa salada ou misture-as com um pouco de cebola picada e salsa. É uma refeição rápida, barata e extraordinariamente saudável. A seguir, temos os nossos amigos que já mencionamos, o grão de bico e outros feijões, mas na sua versão simples. Ter latas de grão de bico, feijão frade ou feijão encarnado na despensa é como ter um seguro de refeição saudável. São uma fonte fantástica de proteína vegetal e talvez o mais importante de fibra. A maioria de nós não consome fibra suficiente e depois dos 60, um sistema digestivo a funcionar bem é meio caminho andado para o bem-estar.
A fibra ajuda a regular o trânsito intestinal, prevenindo a obstipação, alimenta as bactérias boas no nosso intestino, o que fortalece o sistema imunitário, e ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, abrandando a absorção de hidratos de carbono. Além disso, a fibra e a proteína trabalham juntas para nos manter saciados por mais tempo, o que ajuda a controlar o peso. Uma lata de grão de bico pode ser transformada em hummus em 5 minutos, com um pouco de azeite, alho e limão. Uma lata de feijão pode ser adicionada até uma sopa para a tornar mais substancial e nutritiva. Ou pode simplesmente juntá-los a uma salada para uma refeição completa e equilibrada. Lembre-se sempre da regra de ouro. Passe-os bem por água corrente num passador antes de os usar. Este simples passo pode remover até 40% do sódio. Já vimos como o peixe e as leguminosas em lata podem ser nossos grandes aliados. Mas a lista de boas surpresas na despensa não termina aqui. O terceiro alimento que deve ter sempre à mão é o tomate enlatado. Isto pode parecer contraintuitivo, pois muitas vezes ouvimos dizer que fresco é sempre melhor. No entanto, no caso do tomate, o processo de enlatamento tem uma vantagem surpreendente. O tomate é rico num poderoso antioxidante chamado licopeno, que é o que lhe dá a sua cor vermelha. O licopeno tem sido associado a uma melhor saúde do coração e à proteção contra certos tipos de cancro, especialmente o da próstata. O interessante é que o aquecimento envolvido no processo de conserva quebra as paredes celulares do tomate, tornando o licopeno mais biodisponível, ou seja, mais fácil para o nosso corpo absorver e utilizar. Portanto, o tomate pelado ou em pedaços de uma lata pode, na verdade, fornecer-lhe mais licopeno utilizável do que um tomate fresco. É a base perfeita para inúmeros pratos saudáveis da nossa cozinha mediterrânea. Pode usá-lo para fazer um molho rápido para massa, uma base para uma sopa rica, um estufado de legumes ou para cozinhar peixe ou frango. Ao comprar, procure marcas cuja lista de ingredientes seja apenas tomate ou tomate e sumo de tomate, evitando as que têm adição de sal, açúcar ou ervas que podem não ser do seu agrado. Ter umas latas de tomate na despensa significa que está sempre a poucos minutos de criar a base para uma refeição caseira, saudável e deliciosa. O quarto herói enlatado é outro clássico: o atum. Tal como as sardinhas, o atum é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade e de ômega 3. A proteína é absolutamente vital à medida que envelhecemos para combater a sarcopenia, que é a perda natural de massa muscular relacionada com a idade. Manter os nossos músculos fortes é crucial para a mobilidade, para o equilíbrio e para prevenir quedas. Uma simples lata de atum pode fornecer uma porção significativa da proteína diária de que necessita. É a solução perfeita para um almoço rápido, que o deixará satisfeito e com energia, sem o deixar pesado. A questão que muitas pessoas colocam é sobre o mercúrio. É uma preocupação válida, mas que pode ser gerida. Opte pelo atum claro ou light, geralmente da espécie gaiado, em vez do atum branco ou albacora, pois contém níveis de mercúrio significativamente mais baixos. Limitar o consumo a 2 ou 3 vezes por semana é perfeitamente seguro e permite colher todos os benefícios. E tal como com as sardinhas, escolha as versões em azeite ou ao natural, em água, evitando os óleos vegetais. Em vez de fazer uma sanduíche de atum com maionese carregada de gordura, experimente misturá-lo com iogurte grego natural, um fio de azeite, sumo de limão e um pouco de aipo ou cebola picada. Ou simplesmente adicione o atum escorrido diretamente a uma salada de feijão frade para um prato rico em proteína e fibra. E agora, o quinto e último superalimento enlatado:
aquele que eu prometi que o iria surpreender. É o puré de abóbora. Em Portugal talvez não seja tão comum encontrá-lo enlatado como noutros países, mas se o encontrar, não hesite. E se não encontrar, esta é uma ideia para fazer em casa e congelar. O puré de abóbora 100% natural, sem adição de açúcares ou especiarias, é um dos alimentos mais densos em nutrientes que pode encontrar. A sua cor laranja vibrante denuncia a sua riqueza em beta-caroteno, que o corpo converte em vitamina A. A vitamina A é essencial para a saúde da visão, ajudando a prevenir a degeneração macular relacionada com a idade, e também é crucial para um sistema imunitário forte. Além disso, a abóbora é extraordinariamente rica em fibra, o que a torna excelente para a digestão e para a sensação de saciedade, e é uma fonte fantástica de potássio. O potássio é um mineral vital que ajuda a contrabalançar os efeitos do sódio, relaxando as paredes dos vasos sanguíneos e ajudando a manter a tensão arterial sob controlo. O melhor de tudo é a sua versatilidade. Pode adicionar 1 ou 2 colheres de sopa de puré de abóbora às suas papas de aveia pela manhã para um impulso de nutrientes. Pode misturá-lo em sopas ou estufados para os tornar mais cremosos e nutritivos sem adicionar gordura. Pode até misturá-lo em iogurte natural com uma pitada de canela. É uma forma incrivelmente fácil de adicionar uma dose de vitaminas e minerais à sua dieta diária. Certifique-se apenas de que compra puré de abóbora 100% e não recheio de tarte de abóbora, que vem carregado de açúcar. Como vimos, a nossa despensa não precisa de ser um campo minado. É tudo uma questão de escolha. Trocar as salsichas cheias de sódio por umas sardinhas ricas em ômega 3 ou a sopa processada por uma lata de tomate para fazer a sua própria base são pequenas mudanças com um impacto gigante na sua saúde a longo prazo. Lembre-se, ninguém está a pedir perfeição. A vida é para ser vivida, saboreada e apreciada. Mas fazer estas trocas inteligentes na maior parte das vezes é um ato de profundo amor próprio. É dizer ao seu corpo que se importa com ele e que quer que ele o sirva bem, com força e vitalidade, por muitos e longos anos. É sobre nutrir o corpo que o tem levado através de todas as décadas da sua vida. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destes alimentos enlatados, bons ou maus, o surpreendeu mais? Tem alguma receita saudável e rápida com conservas que queira partilhar com a nossa comunidade? Deixe o seu comentário abaixo. Gosto muito de ler as vossas experiências e aprender convosco também. Se achou este vídeo útil e quer mais dicas práticas para viver uma vida cheia de saúde e alegria depois dos 60, por favor, deixe um gosto no vídeo e subscreva o nosso canal. Cada gosto e cada subscrição ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação valiosa. Nunca se esqueça que a idade é apenas um número, mas a saúde é o nosso maior tesouro. Cuide de si. Viva cada dia com energia e alegria. Até ao próximo vídeo.